Oh glória, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado. Neste vídeo de hoje eu irei falar sobre a santidade de Deus, que infelizmente a ciência do seu conhecimento e o seu significado está se perdendo em nossos dias atuais, em nossas vidas particulares e dentro das igrejas. E devido a isto segue-se a tremenda falta de temor e reverência à sua santidade. Fique comigo até o fim deste vídeo e você entenderá o que eu estou te dizendo. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo do Templo. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. O que caracteriza Deus como o único, verdadeiro, soberano e autossuficiente, transcendente é a sua santidade. Sua santidade revela a sua divindade. O fato de toda pureza e santidade estar centralizada em seu caráter o diferencia assim de todos os demais ídolos. Ele faz ter atributos únicos, absolutos e inigualáveis, assim como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? E em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 também vai nos dizer que não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora dele. Deus é independente do universo que criou e toda a sua criação deve-lhe o temor pela sua extraordinária grandeza. E o que Deus espera é ser dignamente tratado como santo. Observamos isto em Levítico 10:3, que nos diz: sereis santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei assim glorificado diante de todo o povo. O lugar onde Deus estabeleceu o seu trono é denominado na Bíblia de alto e santo lugar. E isto simplesmente pelo fato de que o alto e sublime, cujo nome é santo, ali habita. Os seres celestiais que com ele habita são também denominados de santos. Por quê? Porque vivem na presença daquele que é eternamente santo. E estes, por sua vez, testificam que o Senhor é divinamente santo. E assim é porque do trono daquele que é santo flui toda a santidade. O profeta Isaías escreveu no livro sagrado em que leva o seu nome: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, as outras 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O termo santo descrito aqui no hebraico kadosh é o sinônimo de divino e revela exclusivamente a divindade do Senhor Deus, que ele mesmo em justa causa a vindica, dizendo: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Sua palavra afirma categoricamente que ele é Santo de Israel, Deus, o Santo verdadeiro e único. Pense comigo agora por um momento. Por amar a raça humana, Deus se santificou e por um determinado momento se separou dela devido ao pecado, a desobediência do homem. E assim todos herdaram uma natureza pecaminosa e terrível inclinação às concupiscências da carne. E ainda que Deus ame a sua sublime criação, jamais poderá negligenciar a sua santidade, integridade moral e pureza divina. Desta forma, o pecado é responsável pela separação da comunhão e aliança entre Deus e o homem,
como está escrito em Isaías 59, versículo 1 e 2. Em ligação a esta ideia, nós observamos alguns tipos de castigos aplicados às infrações morais do homem, do ser humano, que em última análise deriva-se do fato da santidade de Deus. Vejamos o que a palavra nos diz. Eu, o Senhor, esquadrio o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O pecado do homem e a santidade do Senhor sempre foram estados conflitantes um ao outro. A presença da santidade do Senhor revela o pecado do homem. O profeta Isaías, diante da santidade do Senhor, reconheceu o seu estado pecaminoso, a sua imperfeição e impureza ao dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sua natural reação deve-se ao fato de que quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus Santo? Para que você entenda a real profundidade dessa passagem bíblica que eu acabei de citar, eu vou te ressaltar o que Deus disse a seu servo Moisés em Êxodo 33, versículo 20. Não poderá ver, Moisés, a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e assim viverá. Aqui neste contexto, Moisés roga para que Deus mostre a sua glória, ou seja, o reflexo da sua santidade. Não é difícil de entendermos o porquê de Deus ter negado este pedido a seu servo, quando nós lemos o que também está escrito em Êxodo 24:17, que nos diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E isso nos fornece um breve entendimento da ideia da glória de Deus e a sua santidade, que aqui é descrita como um fogo consumidor. Você consegue imaginar a profundidade do que a santidade de Deus significa neste contexto relacionado com o de Isaías? Pois bem, este fogo consumidor em pequena porção é denominado e chamado de brasas vivas do altar, que em dosagem purifica a iniquidade e o pecado do homem, com o fim de capacitá-lo para uma chamada específica. Foi assim com Isaías, purificado com estas brasas vivas do altar da santidade do Senhor. Enfim, esses são alguns trechos que julgo ser essencial para a introdução de qualquer outro tema bíblico relacionado à santidade, pois seria uma grande incoerência falarmos de santificação, de santidade, desprezando o conceito teológico de que Deus é a fonte de toda a santidade existente. Em nome de Jesus Cristo, espero que você tenha entendido este breve estudo bíblico sobre a santidade do Senhor, e que esta reflexão possa ficar em nossos corações, em que em nossas vidas diárias, dentro das igrejas, possamos entender a grandiosidade do Deus que nós servimos, que é extremamente santo. Até uma próxima aula. Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus Cristo.